Então, boa tarde, Sr. Vereador Dr. João Leite, Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, Sr. Professor Eliseu Raimundo, Sr. Dr. Joaquim Botas Castanho e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer especialmente ao Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues. Isto é para esconder, mas já não escondi o barulho. Em primeiro lugar, quero agradecer especialmente ao Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, e a toda a sua virtuosa equipa a possibilidade que dão aos investigadores e estudiosos a divulgação dos valores da cultura e da ciência, não só em Santarém como em todo o mundo, através desta vantajosa eficácia das estradas digitais. Em segundo lugar, agradeço à direção do Círculo Cultural, homenageando desta forma todos os antecessores desta antiga e generosa instituição que, através das suas obras, nos permitiram compreender as suas ações, bem como o ideário político e os valores culturais que as sustentam. Às individualidades e entidades aqui presentes, aos membros da Assembleia de Investigadores, sócios do Círculo, amigos e amigas, bem como a todos os que em casa se dignaram ligar os seus meios digitais para nos acompanhar, bem-ajam pela vossa amizade ou simplesmente pela vossa curiosidade e gosto de saber. Eu quero manifestar aqui ao Dr. Castanho que realmente, se eu não tivesse, poderia ter combinado consigo e se calhar certamente telepaticamente todas estas palavras que disse aqui sobre o Círculo Cultural, visto que hoje sairão daqui mais ricos, visto que ficarão com o panorama dos 125 anos do Círculo Cultural. Eu vou fazer vou falar da história do Teatro Taborda, sobre a expansão e a afirmação do movimento republicano em Santarém entre 1895 e 1912. Porque o Teatro Taborda foi uma associação que se chamou Grupo Recreativo Teatro Taborda entre 1895 e 1901 e tornou-se e foi de várias instituições até 1912. Só em 1912 o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo veio para aqui. E a partir daqui é que não saiu mais, até que o Círculo Cultural veio substituir o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, juntamente com o Orfeão Scalabitano. Portanto, sairemos daqui todos mais ricos. Entretanto, eu vou iniciar e trago aqui à vossa colação um tema que há muito venho tratando, mas que a enorme curiosidade que me move e o entusiasmo que impulsiona a investigação histórica impele-me todos os dias a procurar respostas para as questões que se me apresentam. Assim, a história do teatro, a afirmação e expansão do movimento republicano em Santarém, 1895-1912, que vos apresentarei publicamente, terá alguma coisa do que antes já houvera apresentado, mas terá mais tanto de nova pesquisa, reflexão e novas interpretações, pois a história é a busca permanente da verdade, documentada e interpretada. Comemoremos e iniciemos. Foi o ano passado que este pequenino teatrinho, assim chamado na Primeira República, fez 125 anos. Aqui, precisamente neste local, um grupo de empregados no comércio entenderam transformar um picadeiro privado pertencente a José da Paiva num espaço de cultura no ano 1895. A sua fundação coube um conjunto de homens como João Codina, António Bento Machado, Jaime Pereira, Ajax da Silva Rato, entre outros, que eram referidos na imprensa como um grupo de empregados no comércio. Estes homens investiram os seus meios e os seus tempos livres nesta obra, transformando um obscuro casarão e modesto picadeiro, escondido lá por detrás do São João de Alporão, na antiga Travessa dos Bacelos número 4, no espaço do teatro, e que já anteriormente estivera alugado como ginásio. Portanto, antes de teatro foi um ginásio, mas deve ter tido pouca afluência e também o grupo de empregados no comércio certamente ganhou força e conseguiu alugar e modificar este ginásio. No entanto, eu penso que se manteve o ginásio aqui ao lado esquerdo, onde é agora a nossa sala de ensaios. Eu penso que se manteve ali.
porque consta que havia aqui um ringue e, portanto, penso que era aí que se mantinha ao ar livre. Grupo, portanto, vou passar agora para as obras que fizeram-se com a ajuda de todos, com ofertas de madeira, de cal, de tinta, reunindo-se aos domingos para levantar este templo da arte de Talma, onde se instalaram este grupo de rapazes referidos como um grupo recreativo do Teatro Taborda. Esta imagem vê-se o nosso teatro como ele é hoje. Esta imagem é de 1923, porque nessa altura, em 22, houve um incêndio onde ardeu todo o teatro e, portanto, todos os documentos. Por isso nós não temos atas de nenhum grupo destes anteriores, não temos documentos nenhuns, a não ser a imprensa. E por isso, ou alguns documentos privados que surjam. Portanto, foi nessa altura que foi reconstruído. Antes, não sabemos como foi, mas este é o espaço do Teatro Taborda. Este aqui, o proscénio deve continuar a ser este e presumo que seja mais ou menos o mesmo. Ora, continuando, Menezes e Almeida pintou o pano de boca e Joaquim Alhandra pintou o arco do proscénio. Relativamente ao contexto em que foi fundado o Teatro Taborda em Santarém, inscreve-se numa conjuntura de crise profunda no final do século XIX, quando a propaganda republicana recrudesceu após a forte comoção provocada pelo ultrajante ultimato britânico em 1890, que provocou uma onda de adesões ao Partido Republicano Português e que foi determinante na preparação da revolta republicana fracassada de 31 de janeiro de 1891. O Partido Republicano desagregou-se, pois, e com o exílio dos chefes republicanos expulsos após o 31 de janeiro, com a perseguição política e a prisão de vários republicanos por ocasião da legislação ditada pela ideia de fortalecimento do poder do rei, que limitou as liberdades de expressão, associação e opinião por essa ocasião e que permitiu traçar um período difícil a esta associação política, comprometendo a sua reorganização. À crise provocada pelo ultimato, juntou-se uma crise diplomática onde se quebraram as importantes relações com o Brasil devido à inoportuna interferência portuguesa na revolta da Armada Brasileira em 1893. À crise financeira com a quebra de reservas dos imigrantes do Brasil e uma crise política e económica internas e externa que levaram à bancarrota parcial em 1891, da qual Portugal só veio a recuperar cerca de 1898. Tal conjuntura de descontentamento veio a ser bem aproveitada pelos publicistas republicanos. E sobre ela dizia Eduardo Abreu em janeiro de 1892: um país que tem menos de 40 mil contos de reis de receita e que só os juros da dívida paga mais de 20 mil contos de reis é um país moribundo. Por isso, acrescentava, Portugal é uma das nações mais encravadas do mundo. E Joaquim Assis Brasil, o ministro plenipotenciário brasileiro, em carta confidencial de 1897, dizia: verdade que Portugal é o país mais arruinado do mundo. A maior angústia do novo governo está em arranjar meios de adiar a bancarrota, segunda e definitiva, depois da parcial que já tiveram em 1891. A amnistia dada aos presos políticos civis do 31 de janeiro de 1893 e a retoma das relações diplomáticas com a República do Brasil em 1895 impulsiona o movimento republicano a recuperar a sua ação política pelas mãos de uma nova geração que se vinha a evidenciar a partir de 1890, a chamada geração ativa, com republicanos como António José de Almeida, Afonso Costa, João Chagas, Eduardo Abreu, aqueles que se vão evidenciar precisamente no princípio do século XX e na nossa Primeira República. Em Santarém, a afirmação de uma nova burguesia liberal que data da Revolução de 1820 e da sua afirmação com o setembrismo de Passos Manuel, que aqui assentou o seu quartel-general, marcou indelevelmente esta cidade. A cidade cresceu e transformou-se, criaram-se novas empresas e foi necessária a mão de obra que, saindo das zonas rurais e das serranias, se dirigia à cidade.
Aqui se estabeleceram por conta própria e em pequenas empresas, outros por conta de outrem, na indústria e no comércio e nos serviços. Portanto, temos dois anúncios relativos a serviços, um da venda de petróleo e o outro de fazendas. Depois, no próximo diapositivo, alguns cresceram e progrediram, e no final do século XIX, tal se pode verificar pelos anúncios da imprensa que aqui têm. Primeiro temos um que diz respeito, que eu achei piada, diz respeito à fábrica de pirulitos. Portanto, nós tínhamos uma fábrica de pirulitos em Santarém no final do século XIX, que era precisamente uma gasosa com um pirulito lá dentro. Eu lembro-me ainda de beber essas gasosas quando era miúda, portanto nos anos 60 em Santarém. E o Manuel António das Neves, que começou como caixeiro na empresa de Alexandre Marques Sampaio, que segundo consta era da família da Casa Sampaio de Santarém. Portanto, Marques Sampaio tinha uma empresa e Manuel António das Neves veio de Orém. Em 1877 torna-se caixeiro e em 1885 este Manuel António das Neves já estava estabelecido por conta própria. Mostra-se aqui o anúncio de 1895. Ora, as cidades desenvolveram-se durante todo o século XIX e uma das profissões que mais cresceu foram a dos empregados no comércio, que, ambicionando de adquirir prestígio e ocupar lugares na administração pública, voltaram as suas atividades de recreio para o espaço público. A consciência da sua situação social levava-os a associarem-se, a procurarem o conhecimento, a instrução, a sociabilidade, tal como aconteceu no Teatro da Borda e também quando fundaram a Associação de Empregados no Comércio em 1898, em Santarém. Entretanto, a sua consciência social e ambição políticas permitiram-lhes enfileirar no Partido Republicano Português, integrando e alargando a sua base social de apoio no final do século XIX em Portugal. Ora, voltemos ao teatro e ao seu bautismo. Ao selecionarem o nome do ator de Borda, depressa depreendemos que a presença deste no princípio desse ano, em 1895, no Teatro de Santarém, ou seja, no Teatro Rosa Damasceno, seria determinante. No Teatro de Santarém, Taborda, o genial Taborda, veio representar o Médico à Força, essa magnífica comédia de mulher, constava assim nos jornais de Santarém. De forma, este é o aspecto que a ator Taborda teria na altura, porque é uma imagem de 1894 do jornal O Ocidente. De forma a replicarem a atitude dos sócios do Clube de Santarém, como homenagearam Rosa Damasceno e atribuindo o nome ao Teatro de Santarém, estes assumiram a homenagear o ator Taborda, adotando o seu nome para o pequeno e humilde teatrinho fronteiro ao Teatro Rosa Damasceno. De forma simbólica, Taborda representaria o novo teatro, e agora vou referir-me ao bailado, quando Encarnação Noronha escolheu o espelho. Há um espelho onde o novo e o velho se confrontam, ou seja, o velho vê-se novo e o novo vê-se velho, portanto há ali e aqui há um novo teatro que se confronta com o velho teatro. O velho teatro era Rosa Damasceno, que afinal era nova, e o novo teatro afinal era o ator de Taborda, que era mais velho que a Rosa Damasceno. Portanto, nós temos ali do lado direito, marcado a vermelho, vê-se lá em cima o Rosa Damasceno e ao lado esquerdo o Teatro de Taborda a verde. Portanto, eles ficaram frente a frente, como que a namorarem-se, para não dizer a competirem um com o outro. Portanto, o novo teatro, o da Associação de Classe de Profissionais Humildes, de Nobres Ideais, situados na tal como o Taborda, que era operário, conforme disse aqui o Dr. Castanho, situados na singela Travessa dos Bacelos, frente a frente com o Rosa Damasceno, inscrito no grande e imponente Teatro de Santarém, tantas vezes vedado aos primeiros, cuja propriedade pertencia a um clube da nova aristocracia,
predominantemente rural e proprietária, situada naquela que se chamava Avenida do Conde Alto Meari, enquanto a bela Rosa Damasceno ilustrava a rua principal que levava a Alcáçova, Portas do Sol. O prestigiado e não menos apreciado Taborda representava o pequeno, humilde e rebelde teatro de gente trabalhadora dos caixeiros, e a sua travessa levava à antiga judiaria. O ator Taborda revelava-se um ator de caráter e de coragem, pois certamente se lembravam de o ter ouvido contar a extraordinária narrativa em que se viu envolvido no dia da estreia, a única representação da magnífica comédia de crítica social, peça escrita a 4 mãos pelo nosso conterrâneo Guilherme de Azevedo e Guerra Junqueiro, sob o pseudónimo Gil Vaz, uma viagem à roda da Parvónia no Teatro do Ginásio, Lisboa. Taborda tinha sido alvo da sua única pateada no Teatro do Ginásio, nesta representação única. Escreveu Guilherme de Azevedo: o meu amigo Taborda, que nunca tinha visto assim desencadeadas em volta de si as fúrias do temporal, foi verdadeiramente heróico nessa noite. Portanto, aqui têm uma caricatura do Rafael Bordal Pinheiro num jornal que era a Lanterna Mágica, desenhada por Rafael Bordal Pinheiro. Ao lado direito, sentado, temos Rafael Bordal Pinheiro caricaturado, claro, ao centro Guerra Junqueiro, sentado do lado esquerdo temos o nosso Guilherme de Azevedo. Se pudermos ver a imagem toda, temos a Lanterna Mágica com o pseudónimo Gil Vaz, que é o mesmo da viagem à roda da Parvónia, Gil Vaz. Portanto, em que eram 3 amigos inseparáveis, que normalmente nunca se faz a ligação de Guilherme de Azevedo com estes homens, mas ele era realmente, e por isso Tomás da Fonseca vai considerá-lo, ao Guilherme de Azevedo, o precursor da República. Ele fez parte, Guilherme de Azevedo, da geração de 70 e poderemos um dia voltar a falar nisso. Ora bem, então vamos passar ao diapositivo seguinte. A 28 de abril apresentou-se então a premiere da inauguração do Teatro Taborda. Cito: deve realizar-se amanhã a premiere de inauguração do referido teatro. Os artistas amadores João Codina, Oliveira e Silva, Manuel de Oliveira, entre outros, apresentaram em estreia Os Sobrinhos do Papá, uma comédia em 3 atos de Júlio Moraes, e Simplício Castanha e companhia de José Manuel da Câmara. O ensaiador fora Alexandre Marques Sampaio Júnior e o cenógrafo José Menezes e Almeida. Queria só aqui referir que Alexandre Marques Sampaio Júnior é filho do Alexandre Marques Sampaio, que falei há pouco, portanto, que foi o presidente da Associação do Comércio Comercial de Santarém em 1875, faleceu em 1876, e o seu filho em 1877 prosseguiu a sua casa de comércio. E foi um homem ligado às artes, tal como o seu pai, que também já tinha feito parte da Sociedade de Teatro do São João de Alvorão. Portanto, o seu pai já tinha feito parte dessa sociedade e o seu filho continuou e prosseguiu, ao fim e ao cabo, um trabalho cultural. O primeiro dia foi exclusivamente dedicado aos sócios, os restantes dedicados à população deviam ser pagos, revertendo a receita a favor do grupo. Detenhamos-nos no conteúdo das 2 peças, e esta é a grande novidade para mim, porque eu andei mais de 15 anos à procura destas peças. Estas não existem no espólio do Círculo Cultural Secalitano e com este aniversário arrogámos uma atitude de esperança e pesquisámos e conseguimos encontrá-las. Confirmámos que foram peças que representaram uma época. Já se pode passar a peça. Ok. Confirmámos que foram peças que representaram uma época, a primeira, uma peça de costumes burgueses, a segunda, uma comédia cujo tema reflete sarcástica e ironicamente a vida dos empregados no comércio. Podemos passar para a próxima.
Podemos considerá-las dentro do padrão das peças naturalistas não românticas de crítica social à burguesia e aos padrões culturais de certos grupos sociais. Comecemos pelos Sobrinhos do Papá. Esta retrata a sociedade portuguesa da época que não permitia às mulheres escolherem o homem que amavam para casar, visto que os pais entendiam arranjar-lhes pretendentes, de preferência benquistos na sociedade, de forma a serem sustentadas por aqueles e até aqueles ajudarem a sustentar a própria família delas. A peça é também ela cómica e gera-se uma série de encontros e desencontros familiares, baseados em omissões e intrigas, que visavam afastar o pretendente arranjado pelos pais e unirem os verdadeiros apaixonados, Arthur e Luísa. Apesar da peça parecer vulgar, esta propõe soluções interessantes para a época. No final, o pai chama a filha e pergunta-lhe se aceita casar com Arthur, o homem que ela ama. Inverteram-se então os papéis. Consideramos, pois, o desenlace a favor da Luísa uma forma simples de quebrar os padrões culturais da época. Passamos ao seguinte e falamos de Simplício Castanha e Companhia. É a peça escolhida apropriadamente ao grupo profissional que fundou o teatro. Uma comédia com uma intriga bem interessante. O enredo passa-se num escritório de porta aberta que presta serviços e que atravessa dificuldades por falta de clientes. Os tempos vão maus. Simplício, o patrão, não parece ser homem honesto e os seus negócios fundamentam-se em atitudes pouco verdadeiras, manipulando a publicidade e as fraquezas dos clientes que chegam. O empregado Nicolau tem ordenados em atraso. Simplício recebe um cliente, um ator, sem documentos, sem dinheiro, sem trabalho, quase analfabeto e com fome. A propósito de ter morto o gato Simplício para o cozinhar, o ator afirma, cito, tenho fome e a fome é lei. Também os franceses comeram macacos no cerco de Paris, numa clara alusão às dificuldades passadas pelos franceses a quando do ataque viking no século IX, de acordo com o título do romance naturalista de Alphonse Daudet, autor que era referência por ser um homem republicano e de esquerda. Um conjunto de trocadilhos, enganos e desenganos servem de crítica aos desonestos homens de negócios, numa mensagem muito clara de crítica social, denunciando as dificuldades, a fome e os ordenados em atraso, que algumas classes profissionais, como os atores e os empregados no comércio, passavam. Analisando, ou passam ainda, analisando o seu conteúdo, algumas expressões e frases filiam-se nas ideias da Revolução Francesa, ou seja, nos valores liberais, e ao retratar a vida dos empregados no comércio, dos homens de negócio e de um ator, o autor quis caricaturar a ideia que se tinha na época sobre esses grupos profissionais mal pagos, desrespeitados e maltratados, alertando para a necessidade destes tomarem consciência de classe, preparando-se para a mudança. Estamos perante não a propaganda republicana declarada, mas um conjunto de valores culturais e sociais que preparavam os espíritos para a República. Seguindo-se, então, o próximo, referimos-nos agora às atividades que temos rapidamente de aludir a elas, visto que temos que analisar o fluxograma aqui. Portanto, o Teatro da Borda foi fundado ao mesmo tempo que uma outra associação, o Grêmio de Santarém. A seguir ao Teatro da Borda, em 1901, a Tuna dos Empregados no Comércio, o grupo recreativo acaba, deixa de aparecer e aparece aqui como sede no Teatro da Borda a Tuna dos Empregados no Comércio. E a Tuna dos Empregados no Comércio mantém-se aqui até 1905, 1907, e o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo passa a ter aqui a sede em 1912. O Grêmio Literário Guilherme de Azevedo funciona aqui no Teatro da Borda, não a sua sede, mas funciona aqui a parte que lhe cabe do teatro, da música, tudo isso, mas a partir de 1905, mas o Teatro da Borda é emprestado a todas as outras associações, portanto este teatro faz parte da cidade. Portanto, o que se quer aqui dizer é que a história do Teatro da Borda conta com estas três associações até 1912.
Portanto, o grupo recreativo Teatro da Borda vai até cerca de 1901. Portanto, o Teatro da Borda são aquelas 3 associações. Vamos prosseguir então para o próximo. Temos aí algumas atividades que o Teatro da Borda, com essas 3 associações, tinha. Entretanto, o grupo recreativo tinha um grupo cénico e tinha uma orquestra. Portanto, mesmo nos últimos anos do século XIX, tinha um grupo cénico e uma orquestra com sócios da Banda dos Bombeiros. Portanto, com as outras associações juntavam-se e funcionava também uma orquestra. A música era essencial para o teatro e havia cançonetas, e por vezes certamente operetas, cançonetas e também declamações acompanhadas com música, tal como aqui estas declamações tivemos aqui do VET Teatro Oficina, teve música de fundo, eles tinham música ao vivo. Portanto, depois temos todas as outras atividades que estão ali, que são muito interessantes, mas eu vou prescindir de as falar, visto que senão não consigo cumprir o tempo. Vamos passar então para a próxima e para já vamos então prosseguir analisando cada uma das associações, começando pelo Grêmio de Santarém. Ora, o Grêmio de Santarém, para a sua sede, o Grêmio de Santarém alugou uma casa na Travessa das Frigideiras, pertencente a Manuel Bernardo Estupinho. A sede abriu as suas portas a 19 de maio de 1895, com as atividades das diferentes secções funcionando com muita afluência. Por esse tempo, tinham já adquirido mobília necessária à sala de jogos, ao bilhar e ao gabinete de leitura. O grupo recreativo não tinha gabinete de leitura, esta associação tinha gabinete de leitura. Tinha também uma secção de tiro e de ginástica. Portanto, certamente até poderia fazê-la aqui no Teatro da Borda. Em 1906, o Grêmio de Santarém, ocupava o número 42 da Travessa da Misericórdia. E muitas das suas atividades decorriam no Teatro da Borda, como aconteceu com as eleições do Corpos Gerentes, onde verificamos a amarelo que Alexandre Marques Sampaio fazia parte também era presidente da Assembleia deste Grêmio e era diretor do grupo recreativo do Teatro da Borda. Portanto, ele fazia parte das 2 associações. A Tuna dos Empregados do Comércio, e agora passamos à próxima associação, a Tuna dos Empregados do Comércio, que veio substituir o grupo recreativo Teatro da Borda em 1901 neste teatro, sobreviveu pelo menos até 1907. Em 1901, já se anunciava no Jornal de Santarém, a Tuna vai dar sarau a Alpiarça. Como agrupamento musical, a Tuna era regida pelo maestro José Vieira. Apresentava peças musicais, mas também peças teatrais, constituindo grupos de amadores para tal, e apresentava saraus mistos, ou seja, dramático-musicais, pois na sua plateia decorriam diversas atividades. Ou seja, eles tinham o grupo cénico, tinham também a tal orquestra e juntavam-se por vezes com a Banda dos Bombeiros, etc. Ora, 1904. Vamos nos deter em 1904 e passamos ao próximo diapositivo. E aqui, em 1904, inicia-se uma grande azáfama para preparar o caminho para a República em Santarém. Nesta ocasião, já a expansão do republicanismo se conjugava com a paralela expansão da maçonaria portuguesa. Bernardino Machado, ex-grão-mestre da maçonaria, filiara-se em 1903 no Partido Republicano e agora, em 1904, visitava Santarém, recebido pela Associação de Empregados no Comércio. Não foi pela Associação Comercial, foi pela Associação dos Empregados no Comércio, que era na Rua Luís de Camões. E no Grêmio de Santarém, enquanto isto, Grêmio de Santarém, inaugurava-se o retrato de Guilherme de Azevedo, considerado o precursor da República por Tomás da Fonseca, coincidindo, ao mesmo tempo, com a abertura da loja maçónica Loja da Liberdade, número 247, em Santarém. Portanto, nesta,
neste diapositivo podemos ver que este livro este boletim do Grande Oriente Lusitano foi oferecido por Manuel António das Neves, aqui à nossa Biblioteca de Santarém, pela Loja da Liberdade número 247, que é de Santarém, vê-se no dicionário de Maçonaria do Oliveira Marques, esta loja, e quando ela foi fundada, e Manuel António das Neves foi então quem ofereceu portanto, pensamos que ele tenha sido um dos responsáveis pela abertura desta loja, no mesmo ano, em 24 de outubro de 1904. Porquê? Porque o Guilherme de Azevedo, podemos passar atrás, o outro anterior. Guilherme de Azevedo foi inaugurado no Grêmio de Santarém em 1904 e pensamos que há aqui uma coincidência, visto que o próprio Bernardino Machado também esteve nesta altura em Santarém. Vamos passar então à frente. O Teatro Taborda era a sede da Tuna dos Empregados no Comércio e nesse mesmo ano em Santarém permaneceu a missão 1259 das Escolas Móveis João de Deus, dirigida pelo professor Trigueiros Martel, projeto que conjugava os ideários republicano e maçónico da difusão gratuita pelas classes mais desfavorecidas da educação e instrução. E Manuel António das Neves, na foto, é o primeiro republicano de Santarém que acompanha a instalação do primeiro clube republicano de 1885, que é o Clube Republicano Guilherme de Azevedo, e a fundação de todas estas associações políticas e culturais de que já falámos. Vamos então passar para o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo em 1905. Em 1905 é a vez da fundação do Grêmio Literário Guilherme de Azevedo. Não conhecemos a primeira sede, no entanto, temos, pelo que Tomás da Fonseca escreve, diz que se instalou na casa de Guilherme de Azevedo e calculamos que tal forma de escrever se refira não à casa do poeta, mas à casa do primeiro clube republicano de nome Guilherme de Azevedo, fundado em Santarém em 1885, na Travessa das Borriqueiras 4, 7 e 9. Portanto, Travessa das Borriqueiras é a outra anterior, que está assinalado a vermelho, que vai dar à Rua Serpa Pinto. Rua da Era, Travessa da Era era a Travessa das Borriqueiras, Casa do Benfica, Rua e lá a Rua Direita, portanto, a Rua Direita em cima, claro. Do lado direito temos o Largo Manuel António das Neves, precisamente. O Largo Manuel António das Neves, que é o largo... como é que chamam aquele largo? Tem um nome, não me lembro. Largo dos Pasteleiros. Pois, isso. Ora bem, vamos continuar com o próximo diapositivo. A 6 de janeiro de 1907, o Grêmio Literário mudou para a Rua de São Nicolau, número 32, primeiro andar, por cima da loja de Fernão Pires, ficando o Teatro Taborda para as récitas e soirées. Inaugurou-se o retrato do saudoso poeta, portanto, o retrato que estava no Grêmio de Santarém passa para o Grêmio Literário e foi inaugurado nesta altura, em 1907, na Rua de São Nicolau. E falaram o presidente Máximo Julião Paes, Bernardo Pereira, Feliciano Gervásio Marques, José Avelino de Sousa, que fizeram a história da associação e enalteceram a importância do elemento associativo. Neste edifício, que todos conhecem certamente, se forem todos de Santarém, estabeleceram-se e permaneceram aqui até 1911 o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, a Comissão Distrital e Municipal do Partido Republicano Português, a redação do Jornal Semanário Distrital Republicano de Santarém, O Debate, o Centro Eleitoral Republicano de Santarém e, provavelmente, a Loja da Liberdade número 247 do Grande Oriente Lusitano. Chegamos então à Revolução do 5 de outubro de 1910. O edifício, e é o próximo, o edifício da Rua de São Nicolau foi o centro nevrálgico e central dos republicanos calabitanos. Aqui se organizou a participação do Congresso Republicano de Setúbal em abril de 1909, um movimento carbonário, braço armado da Revolução,
com Manuel António das Neves, João Teixeira de Queiroz Vaz Guedes, Joaquim Paiva de Faria e Capitão Batista. Aqui dirigiram as operações de Lisboa e Santarém José Relvas, Anselmo Xavier e Jaime Figueiredo, e um importante grupo de gente de Alpiarça, como Ricardo Malhou Durão e Manuel Duarte, que estiveram envolvidos nas operações revolucionárias em Lisboa. Em Santarém ficaram Manuel António das Neves, José Montes, Abílio Nobre da Veiga, durante os dias da Revolução do 5 de outubro de 1910. Logo, a 6 de outubro, os membros da Comissão Republicana Municipal, reunidos na Sala das Sessões, no Paço dos Conselhos, na presença de Anselmo Xavier e Francisco Godinho, membros da Comissão Republicana Distrital e de grande quantidade de cidadãos, deliberou assumir a gerência da administração do município enquanto o Governo da República não tomasse resoluções sobre o assunto. José Montes era o primeiro presidente republicano indigitado e Manuel António das Neves o seu vice-presidente. Próximo diapositivo. Todo o ano de 1911 detectaram-se as diferentes fações e ideologias do Partido Republicano e em finais de 1911 já este se tinha decomposto nas suas diversas fações e opiniões. O Grêmio Literário Guilherme de Azevedo instala a sua sede no Teatro Taborda, após a dissidência política com os democráticos, tendo que abandonar a sua antiga sede na Rua São Nicolau, número 3234. Nesta rua, Rua de São Nicolau, inaugurava-se o Centro Republicano Democrático, inaugurava-se uma fotografia de Afonso Costa em agosto de 1912, enquanto na sede do Grêmio Literário se inaugurava uma litografia do Presidente da República, Manuel da Reaga, ao lado de uma foto de Manuel António das Neves, no dia 1 de dezembro de 1912. Por essa ocasião, o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo viu aumentar o número de sócios. Organizou uma bela orquestra, da qual era diretor o maestro de renome Nicolau Júnior. E abriu aulas. Para terminar, apreciemos o fluxograma que nos mostra o movimento paralelo das associações mais importantes e da maçonaria. Ora bem, temos as três associações, temos o Grêmio de Santarém e o Grêmio Literário, temos o Centro Eleitoral Republicano que estava na mesma casa, juntamente com o Grêmio Literário, temos ali aquele círculo que mostra a coincidência a coincidência no mesmo espaço das três, ou a ligação das três associações, ou das 4 associações, e depois a cisão que deu origem a 3 centros diferentes. Portanto, cá em baixo temos o Grêmio Literário Guilherme de Azevedo, que está aqui no Teatro Taborda, o Centro Democrático Republicano, que estava na Rua São Nicolau, e o Centro Republicano Unionista, que penso que estava aqui na rua que vai para o Largo Conde Barão. Ora bem, para terminar, pensamos não estar longe da verdade se afirmarmos que o Teatro Taborda acompanhou as linhas de força da expansão republicana e da consolidação do movimento republicano, que se prolongaram numa intensa e prolongada formação cultural dos cidadãos. Incentivou a criatividade dos escritores, dos compositores e dos atores amadores, bem como permitiu a afirmação do movimento republicano pela expansão das ideias e valores através da publicitação de um consistente programa cívico-cultural que preparou os espíritos para a implantação da República. A partir de 1912, o Teatro Taborda não mais deixou de ser a sede do Grêmio Literário Guilherme de Azevedo e, por muitas adversidades pelas quais tenha passado, sobreviveu até aos dias de hoje no espírito do Círculo Cultural Sacramentano. Tenho dito bem, obrigada.